Agora vai, página 182, para todo mundo. Na sessão seguinte, que é a sexta, ele começou por dizer que devia contar-me um evento de sua infância. A partir dos seus 7 anos, conforme já me dissera, tá, na página 167, havia tido um medo de que seus pais adivinhassem seus pensamentos e esse medo, com efeito, persistira por toda a sua vida. Com 12 anos de idade, o pai já tinha morrido. Tinha gostado de uma menina, irmã de um amigo seu. Respondendo a uma pergunta, que Freud interrompeu para perguntar alguma coisa, ele disse que seu amor não fora sensual. Não quisera vê-la nua porque ela era muito pequena. Todavia, ela não lhe mostrara tanta afeição como ele havia desejado. E, consequentemente, viera-lhe a ideia de que ela lhe seria afável se alguma desgraça viesse a lhe acontecer. E, como exemplo dessa desgraça, a morte de seu pai insinuou-se forçadamente em sua mente. Ele logo rejeitava com energia a ideia. Mesmo agora, não podia admitir a possibilidade de que aquilo que se originara desse modo poderia ter sido um desejo, entre aspas. Não fora claramente outra coisa, senão uma, entre aspas, corrente de pensamento. Nota. Os neuróticos obsessivos não são as únicas pessoas satisfeitas com eufemismos dessa espécie. À guisa de objeção, perguntei-lhe por que, caso não tivesse sido um desejo, ele o repudiara. Somente, replicou ele, em virtude do conteúdo da ideia, a noção de que seu pai poderia morrer. O pai já tinha morrido, hein? Observei que ele estava tratando a frase como se esta envolvesse um lèse-majesté, um lèse-majestate. Bem se sabia, naturalmente, que era igualmente passível de punição dizer o imperador é um burro. Lèse-majestate é que se você ofendesse ao rei, o negócio ficava preto para você. Ou disfarçar as palavras proibidas, dizendo, se alguém diz, etc., então esse alguém me terá como um que concorde com isso. Acrescentei que eu poderia facilmente inserir a ideia que ele repudiara tão energicamente num contexto que excluiria a possibilidade de qualquer repúdio desse tipo. Por exemplo, se meu pai morrer, eu me matarei sobre seu túmulo. Travessão. Ele estava abalado, mas não abandonou sua objeção. Portanto, interrompi o argumento com a observação de que eu estava seguro de que de esta não ter sido a primeira ocorrência da sua ideia de seu pai morrer. Evidentemente, ela se originara numa data mais anterior e algum dia haveríamos de seguir sua história. Então, prosseguiu dizendo-me que um pensamento exatamente idêntico perpassara como um raio a sua mente uma segunda vez, 6 meses antes da morte de seu pai. Naquela época, isto é, há 10 anos atrás, ele tinha 19 anos, naquela época ele já estivera namorando essa dama, mas obstáculos financeiros impossibilitaram que pensasse numa aliança com ela. Ocorrera-lhe então a ideia de que a morte de seu pai poderia torná-lo rico o suficiente para desposá-la. O pai já tinha morrido, hein? Defendendo-se dessa ideia, ele estivera a ponto de desejar que seu pai não lhe deixasse absolutamente nada, de modo que ele não pudesse ter compensação alguma pela sua terrível perda. A mesma ideia, ainda que de forma muito mais amena,
lhe adviera pela terceira vez no dia anterior à morte de seu pai. Ele pensara: agora posso estar perdendo o que mais amo. E então viera a contradição. Não, existe alguém mais, cuja perda seria bem mais penosa para você. Aí uma segunda nota diz aqui existe um inequívoco indício de uma oposição entre os dois objetos de seu amor, seu pai e a dama. Esses pensamentos surpreenderam-no muito, de vez que ele estava bem seguro de que a morte de seu pai jamais poderia ter sido objeto de seu desejo, mas apenas de seu medo. Após essas palavras que enunciou forçadamente, achei aconselhável trazer à observação um novo fragmento de teoria. Conforme a teoria psicanalítica, eu lhe disse, todo medo correspondia a um desejo primeiro, agora reprimido, ou talvez esteja escrito recalcado. Vejam na edição alemã. Por conseguinte, éramos obrigados a acreditar no exato contrário daquilo que ele afirmara. Isso também se ajustaria a uma outra exigência teórica, ou seja, a de que o inconsciente deve ser o exato contrário do consciente. Isso Freud já sabia desde a interpretação dos sonhos no capítulo 7. Ele estava muito agitado com isso e muito incrédulo. Queria saber como lhe fora possível ter um desejo desses, considerando que ele amava seu pai mais do que amava qualquer outra pessoa no mundo. Não podia haver dúvida de que ele teria renunciado a todas as suas próprias perspectivas de felicidade, se fazendo pudesse ter salvo a vida de seu pai. Aí vem Freud. Respondi que exatamente um amor assim intenso era a pré-condição necessária do ódio reprimido. De novo, talvez esteja escrito recalcado. No caso de pessoas com que se sentia indiferente, ele podia seguramente não ter dificuldade de manter lado a lado propensões a um prazer moderado, a um desprazer igualmente moderado. Por exemplo, supondo-se que ele fosse um oficial, ele poderia pensar que seu chefe era agradável como um superior, contudo, ao mesmo tempo, um velhaco como um advogado e desumano como um juiz. Abre parênteses, Freud. Shakespeare faz Brutus falar de Júlio César de um modo semelhante. Como César me amou, eu choro por ele. Como foi afortunado, eu me regozijo com isso. Como foi valoroso, eu o honro. Mas, como foi ambicioso, eu o matei. Nota, essas mesmas palavras, Júlio César, no capítulo 2, no parte 2, desempenharam importante papel nas associações a um dos sonhos do próprio Freud. Conferir a interpretação dos sonhos, que é publicada em 1900, no capítulo 6, final da seção F, na Standard Edition brasileira, no volume 5 da Imago. Bom, mas essas palavras, Júlio César do Shakespeare é muito interessante, vale a pena ler essa obra, sobretudo quem fala inglês. Como o Marco Antônio revira e acaba com Brutus. É belíssimo o discurso do Marco Antônio. Mas essas palavras já nos atingem como um tanto estranhas e pelo verdadeiro fato de que havíamos imaginado o sentimento de Brutus por César como algo mais profundo. Fecha parênteses. No caso de alguém que fosse mais íntimo dele, sua esposa, por exemplo, ele desejaria que seus sentimentos fossem puros e, em consequência, como era apenas humano, ele não notaria a falta dela, já que estas poderiam fazê-lo desgostar dela. Ele as ignoraria como se não as enxergasse. Assim, foi precisamente a intensidade de seu amor que não permitiu que seu ódio, embora dar este nome fosse caricaturar o sentimento, permanecesse consciente. Para confirmar,
o ódio precisa ter uma fonte, e descobrir essa fonte era certamente um problema. Suas próprias afirmações indicavam a época em que ele temia que seus pais adivinhassem seus pensamentos. Por outro lado, também se poderia perguntar por que esse seu amor intenso não lograra extinguir seu ódio, como de praxe acontecia quando não havia dois impulsos antagônicos. Apenas poderíamos presumir que o ódio deve fluir de alguma fonte, que deve estar relacionado com alguma causa particular que o tornasse indestrutível. Por outro lado, então, alguma conexão dessa espécie deve estar mantendo vivo o seu ódio pelo pai, ao passo que, por outro lado, o seu intenso amor o impedia de tornar-se consciente. Por conseguinte, nada restou para ele a não ser existir no inconsciente, embora fosse, vez ou outra, capaz de irradiar-se por instantes para dentro da consciência. Isso de ódio e amor, Freud só vai resolver lendo Empédocles muito mais tarde. E aí sim ele vai dar um belo fecho da teoria pulsional. Ele admitiu que tudo isso ressoava um tanto plausível, mas ele naturalmente não estava, em última análise, convencido pelo fato. Nota do Freud: jamais constitui objeto de discussões como esta criar convicção. Elas apenas pretendem trazer à consciência os complexos reprimidos, pôr em movimento o conflito no campo da atividade mental consciente e facilitar a emergência de material novo a partir do inconsciente. Um sentimento de convicção só é alcançado depois que o próprio paciente trabalhou sobre o material reclamado, e enquanto ele não esteja inteiramente convicto, o material pode ser considerado inesgotado. Disse que não se arriscaria a indagar como uma ideia desse tipo poderia conter remissões, como poderia ela aparecer por um instante quando ele tinha 12 anos de idade e depois com 20 anos e então mais uma vez 2 anos mais tarde, dessa vez para sempre. Ele não podia acreditar que sua hostilidade fora extinguida nos intervalos e, contudo, durante o curso destes, não houvera sinal algum de autocensuras. Respondi que alguém, sempre que perguntava algo assim, já estava preparado com uma resposta. Precisava ser encorajado a continuar falando. Ele então prosseguiu, parecia que com alguma desconexão, dizendo que fora o melhor amigo de seu pai e que seu pai fora seu melhor amigo, exceto em alguns tópicos nos quais pais e filhos comumente se mantinham separados uns dos outros. Que queria ele dizer com isso? Pergunta o Freud. Continuou o cara, houvera entre eles uma intimidade maior do que então existia entre ele e seu melhor amigo. No que concerne a dama, por cuja causa ele sacrificara seu pai com aquela sua ideia, era verdade que a amara muito, mas jamais sentira realmente desejos sensuais por ela, como constantemente tivera em sua infância. Ao mesmo tempo, em sua infância, os impulsos sensuais haviam sido muito mais intensos do que durante a puberdade. Nesse ponto, disse-lhe que pensava que ele então fabricara a resposta que estávamos esperando e que simultaneamente havia descoberto a terceira grande característica do inconsciente, que está na página 182. Ele já explicou lá atrás. Inconsciente para consciente, inconsciente é consciência, então. A fonte da qual sua hostilidade pelo pai tirava a sua indestrutibilidade era, evidentemente, algo da natureza de desejos sensuais, em itálicos. E, nessa correlação, ele deve ter sentido seu pai como uma interferência, em itálico, de uma ou de outra forma. Acrescentei que um conflito dessa espécie entre a sensualidade e o amor infantil era totalmente típico. As remissões de que ele falara ocorreram porque
A explosão prematura de seus desejos sensuais havia sofrido como consequência imediata uma considerável diminuição da violência deles. Só quando ele foi novamente arrebatado por intensos desejos eróticos foi que reapareceu sua hostilidade de novo devido à revivescência da antiga situação. Então fiz com que ele concordasse que eu o havia levado nem ao assunto, que eu não o havia levado nem ao assunto da infância, nem ao do sexo, mas que ele despertara ambos por sua livre e espontânea vontade. Imaginem. Travessão. Então continuou perguntando por que simplesmente não chegara a uma decisão. Na época em que estava apaixonado pela dama, relativamente a saber se a interferência de seu pai naquele amor não poderia, por um momento que fosse, pesar contra seu amor pelo pai. Travessão. Repliquei que raramente é possível destruir uma pessoa em absência. Quer dizer, em ausência, o pai estava morto. Tal decisão só teria sido possível se o desejo a que ele objetara tivesse aparecido pela primeira vez naquele tempo, ao passo que, de fato, era um desejo longamente reprimido. Novamente, eu acho que pode estar escrito recalcado, diante do qual ele não podia comportar-se de outra forma, a não ser como fizera no princípio, e o qual, em consequência, estava imune à destruição. Esse desejo, abre parênteses, de livrar-se de seu pai com uma interferência, deve ter se originado numa época em que as circunstâncias foram muito diferentes. Numa época, talvez, em que ele não amava seu pai mais do que amava a pessoa a quem ele desejava sensualmente, ou quando era incapaz de tomar uma decisão nítida. Deve ter sido, portanto, em uma primeira infância, antes de chegar aos 6 anos de idade e antes do dia em que sua lembrança passou a ser contínua. E desde então, as coisas devem ter permanecido neste mesmo estado. Travessão. Com esse fragmento de interpretação, nossa discussão foi interrompida temporariamente. Depois tem uma nota a conferir, página 207. Depois a gente comenta isso, porque foi muito grande.